3, 2, 1. Olá, olá, minha gente linda! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pertencer. Ser com S-E-R em maiúsculo, com a essência da existência das mulheres Restart. Eu sou Adriana Malta, presidente da associação, e esse mês é um mês muito importante para a gente. É o nosso segundo ano, a gente celebra agora em janeiro, a gente celebra uma história que nasce dos recomeços, e para quem vive o pertencimento, essa é a hora de celebrar. Então, a gente começa por aqui acreditando que não é só sobre recomeçar, mas é pertencer com esse ser de existência, como e quem você é, quais são os lugares que você ocupa nesse mundo. E o nosso convite é: você quer de fato firmar a sua identidade, a sua imagem, com coragem e propósito? Então, vem para essa mesa. Essa mesa hoje não é só uma mesa de lançamento, mas a gente tem o privilégio de celebrar mais um ano de vida da nossa querida doutora Cíntia Poças. Parabéns, gente! Maravilhosa, por isso essa mesa farta. E já já eu vou falar com você sobre os nossos apoiadores, porque tem muito apoiador aqui, fornecedor de primeira linha, que mandou presente para você. Doutora Cíntia, calma aí, só um minutinho que a gente já chega lá. Então, muito prazer. Hoje aqui nessa mesa com mulheres incríveis, a gente está falando de Rosa Moreno, a gente está falando de Thelma Galino, Cíntia Poças, euzinha aqui, Adriana Malta. E olha, essas mulheres tiveram uma vida transformada e vão muito além do que um currículo extenso profissional. São mulheres que entenderam que recomeçar é pertencer, é ser, estar incluída e incluir. A gente já vai falar muitíssimo disso daqui a pouquinho, mas espera aí, vamos falar desse pessoal que mandou um negócio gostoso aqui pra gente. E a gente começa, olha aqui, olha. Opa, estava ao contrário aqui. Com um bilhetinho da Beta Bem Casados. A gente vai colocar o @ assim que a gente postar aqui esse programa de hoje, que já está aqui no Instagram e daqui a pouquinho no YouTube. Espera só um pouquinho. Diz assim, ó: querida Adriana Malta, que alegria adoçar esse primeiro dia de podcast. Envio um mimo para deixar essa estreia mais doce. Beijos, Beta. Obrigada, amiga maravilhosa. E daqui a pouquinho ela está aqui com a gente, né, gente? Também tem mais gente, ó. Ana Ribeiro Doces. Doutora Cíntia, abre aqui pra gente poder falar. Me presta esse pacotinho, esse último aqui. Esse último. Olha! Gente, para tudo, né? Olha aqui, os macarrões deliciosos. E, gente, isso aqui tem uma história linda com a Mosfeitaria. É um fornecedor de bolo e doces salgados. Olha os salgados, gente. Olha aqui. E vocês já podem se servir, meninas, porque hoje é dia de festa. Pode abrir os macarrões. Aqui. Olha, tem mais aqui. Tem rosinha. Olha esse rosa. Gente, olha aqui, ó. Que delícia. Obrigada, Ana. Obrigada, Beta. Lindos, né? Obrigada, Mosfeitaria. Vocês são demais. E vocês já podem começar a degustar, porque dia de festa é assim. A gente já come. E a gente está aqui com a Roberta na plateia. Também, Roberta, vem se servir aqui. Miguel, por favor, ali, tá na técnica, no áudio, no vídeo, mas a festa é nossa. Fiquem à vontade. Gente, tem bolo. Tem bolo. Nossa, está uma delícia isso aqui. Bolo vulcão. Roberta, segura aqui pra gente, mesmo, né? por favor. Obrigada. Bolo vulcão. Gente, olha isso. Dia de festa, doutora Cíntia. Sinta-se abraçada pelas 40 mulheres Restart e esses apoiadores incríveis que lembraram de você, mas tem mais. Tem presente para a doutora Cíntia. Meu Deus do céu. Quem faz aniversário, né? Gente. Quem faz aniversário? Esse da Beta. Gente.
E deixa eu mostrar primeiro, sei que o presente é seu, mas olha só. legal. Personalizado, Cíntia, felicidades, parabéns da Ana Ribeiro. Então, para você que quer fazer algo personalizado, é só chamar essa Gente. galera linda. Aqui, ó. Cara, eu tô chocada. Podcast, né? Tô chocada. Júlio, eu queria. Adriana, Obrigada. deixa eu falar uma Gente. coisa. Claro! Instituto Casmec. Ah, tudo Estuda a ver, sintonia. não é? As cores. legal. Olha isso, gente. Que riqueza, que grandeza, né? É isso que é maravilhoso. Que lindo. E é isso que faz toda a diferença. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui. Aqui, seu copo. Obrigada, amor. Obrigada. Maravilhoso. Então, enquanto a gente conversa aqui, a gente come, porque a gente é dessas, né? A gente degusta aqui um bem casado. Na verdade, hoje é bem... Bem vivido. Bem Bem vivido. Bem vivido. Bem vivido. É bem vivido. É, isso aí. Então, vamos lá. Enquanto a gente conversa, degusta com esses bem vividos, com esses salgadinhos maravilhosos. Tem refrigerantes também, ó. Tem refrigerante. Aqui não é pouca coisa, não. O negócio aqui acontece. Acontece. Então, vamos lá. Cíntia, você que é aniversariante do dia, energia lá no alto, a primeira pergunta é para você. A gente já colocou aqui que a nossa identidade, ela precisa ser antes de qualquer função. Mas antes de você se tornar essa referência, essa pessoa incrível que você é, com tantos títulos que a gente nem consegue mais acompanhar, e que inspira tanta gente, você precisou se reconhecer para sobreviver, resistir ou seguir em frente? Olá! Nossa, que prazer enorme estar participando aqui com vocês. Antes até de responder a sua pergunta, Adriana, agradecer por todo esse carinho, pelo carinho de vocês que estão aqui, também das meninas que compõem a Associação Mulheres Restart. Nós estamos aqui hoje celebrando 3 vezes, digamos assim. Muita coisa. Celebrando o novo ano que se Sim. iniciou. Nós estamos no primeiro mês do ano, celebrando o meu aniversário. Ai, o novo ciclo que se inicia. E também celebrando especialmente o aniversário da Associação Mulheres Restart. Nós estamos no 2º ano. E quantas coisas aconteceram durante todo esse período. Verdade. Eu lembro de você, Adriana, falando sobre a possibilidade de existência da associação. E hoje já é esse sucesso com o acolhimento e pertencimento de todas essas mulheres. Não vou me estender não, já vou responder, mas eu não posso deixar de agradecer isso aqui também, né, Adriana? Por favor. Eu quero agradecer, e tem até um bilhetinho aqui lindo, olha. Querida Cíntia, parabéns pelo seu dia, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que seja um dia mágico, já está sendo, porque participar aqui do lançamento, que é magia melhor do que essa, e cheio de amor. E que seja doce. E também já está sendo, porque, olha... A Ana e a Beta, né? Beta, Fazem Ana, uma festa pra gratidão enorme por esse carinho aqui de vocês. E agora, respondendo aqui a nossa querida Adriana Malta, o que eu tenho a dizer? Que a minha vida, ela vem em uma crescente, né? E eu falo em uma evolução. E essa evolução, ela traz todos esses tópicos que você falou. A questão do reconhecimento, nós temos que nos reconhecer enquanto pessoas, acima de qualquer outra função, cargo, qualificação. Nós temos que nos reconhecer enquanto ser humano nessa sociedade que nós fazemos parte. Temos também que ter em mente que a vida é isso, uma constante evolução e que nós precisamos, sim, cumprir desígnios nossos, também nos aperfeiçoar enquanto seres humanos e enquanto profissionais
E também saber que a vida, ela vai ter desafios sim, mas que esses desafios, eles não podem nos paralisar. Então, resumindo hoje, se eu for olhar para trás, eu consigo observar todas essas características que a Adriana bem mencionou. O reconhecimento enquanto pessoa, também saber como lidar com esses desafios, saber que esses desafios têm que nos impulsionar e não nos paralisar. E aqui, Adriana, como você mesmo disse, a questão do pertencimento. E aí, ao falar desse pertencimento, não tenho como não deixar de mencionar o primeiro dia que eu falei na Associação Mulheres Restart. Porque ali, para mim, foi um grande desafio e algo novo. Conta essa experiência pra gente, doutora. Vou contar essa experiência porque a Adriana me fez um convite para eu participar em um dos inúmeros eventos importantíssimos e de grande relevância que essa associação desenvolve. E, para minha surpresa, não era para Cíntia Poças estar ali falando de nenhum dos seus projetos, não era para estar ali falando sobre a advocacia, e sim falando sobre, eu lembro dessa pergunta até hoje, quem é a Cíntia? E olha, Adriana, aquilo ali foi um marco para mim, porque é muito mais fácil você falar sobre o que você desenvolve em prol até mesmo de outras pessoas, mas você parar aquela perguntinha chave, você para e fala assim, opa, peraí, agora eu tenho que pensar em mim. O que eu sou a ponto de estar à frente de outras mulheres, trocando conexões e dizer o que eu sou enquanto ser humano. Então, Adriana, aquilo ali marcou muito, porque aí faz você realmente se olhar e pensar o seguinte, eu pertenço a esse lugar, a essa associação que carinhosamente me convidou a fazer parte, porque é uma associação diferenciada, que faz com que nós possamos nos enxergar e saber esse espaço. E eu acredito e faço de tudo para sempre estar presente, tanto é que hoje, Adriana, isso está sendo um presente para mim, estar participando desse lançamento, e eu me sinto, sim, pertencente à Associação Mulheres Restart. Maravilhosa! Muito bom, e com certeza, né? A gente tem um carinho muito grande, uma gratidão muito grande por você, Cíntia, por ser tão maravilhosa, tão poderosa no contexto que ela atua, e receber um convite nosso e dizer sim. Verdade. Sim, disse sim. Eu disse, gente, eu não sei nem como dizer obrigada para essa pessoa. Obrigada por isso, querida Cíntia. Bem, Thelma. Thelma é uma pessoa referência para mim, porque falar da Thelma para mim é falar de sorriso, né? Thelma é alegria, é proatividade, é prontidão, é dizer sim também. Sim, vamos, está sempre ali pronta. Mas é claro que para produzir essa energia, essa alegria, esse sorriso, teve que recomeçar em algum momento. Vários momentos. Vários. E aí, conta pra gente, a Thelma, a pessoa, a mulher, em que momento você teve que recomeçar? Você disse assim, não, peraí, esse caminho aqui tá torto. Eu sei que eu preciso mudar, talvez eu não saiba nem como, o que fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Qual foi o restart da tua vida? Vamos lá. Primeiro, boa tarde, boa noite a todos, bom dia, né? E é um prazer estar aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesta mesa com mulheres lindas, maravilhosas. Muito obrigada por esse convite, tá? E assim, é sensacional, sabe?
participar com vocês. Vocês não sabem, assim, o quanto eu estou vibrando por dentro. E gostaria de externalizar. À vontade. Tá? E em relação a recomeços, né? Eu creio que cada dia é um dia de você recomeçar, de você buscar força para enfrentar a dificuldade que às vezes bate a porta, né? Na minha vida eu tive vários recomeços. O primeiro recomeço significativo e que marcou realmente a minha vida foi quando eu conheci Jesus, tá? Não tenho como deixar de falar desse marco, que Jesus mudou significativamente a minha vida. Ele mudou de norte a sul, né? Então, foi uma coisa que existiu uma Thelma, né? Eu me converti aos 23 anos, e daí em diante aquela morreu e outra surgiu, e daí eu vim descobrindo a alegria do Senhor a cada dia, sabe? A força que Ele nos dá, o conforto que Ele nos dá, e isso nos leva a uma energia que às vezes eu não sei de onde vem, só dele, né? Só dele. Não desliga. Não desliga, né? Mas é dele, sabe? Eu tô com 64 anos, o negócio é sério. Uau. Pois é. Eu nunca nem acredito nisso, também gente. Não, Mostra a identidade pra gente. Mas eu vou dizer uma coisa, eu me sinto com 30, e aí, ó? E aí eu fico no versículo que diz, né, que Caleb, quando foi tomar posse da terra prometida, ele falou para Josué que ele se sentia como um jovem de 30 anos. Ele tinha a mesma força dos 30 anos. E eu creio nisso e eu vivo isso a cada dia, tá? Assim, são versículos chaves na nossa vida que garantem uma certeza. E eu não tenho como fugir, né? Não posso fugir desse marco. E aí foram outros. Eu já tive quentinha, amiga. Fui fornecedora de quentinha há muito tempo. Ganhei foi dinheiro com isso. Aí depois virei professora de música. Detalhe, Deus abre portas onde não tem portas. Porque eu só sabia tocar uma música no violão, uma música infantil. Meu Deus. E ele abriu a porta. Depois eu fui estudar, fui fazer pedagogia, fui fazer Vila Lobos. E tô nisso até hoje. Então, graças a Deus. E eu cheguei em 7 escolas, né? 7 escolas, muita coisa. E eu fiquei sem voz. Porque na época não tinha um microfonezinho, né? Aí fiquei de licença. E aí eu entrei para fotografia. E fazem 23 anos que eu estou na fotografia. Amo isso. Descobri, assim, do nada, né? E está sendo, assim, uma experiência cada dia. Porque eu creio que nada é estático. A gente sempre está em crescimento. A gente sempre está em movimento. Conhecendo pessoas. Rosa, eu conheci há pouquíssimo tempo. Parece que é da Né? vida Pois toda. é. Então, e o dia que eu conheci a Adriana Malta, lá atrás, eu não lembro muito, não. Também não consigo lembrar muito, mas sei que nós já topamos em algum lugar aí. Isso, em algum evento. E fui por um convite, né? Da Silvia? Não. Da Mia agora, Marcela. Marcela me convidou para o mesmo evento que a doutora Pois Cíntia é, palestrou, foi foi. assim. E nos conhecemos lá e foi tão maravilhoso. E está sendo maravilhoso. E é uma coisa que cresce a cada dia, a cada momento, né? Os vínculos que são criados no Mulheres Restart são fortes. Muitíssimos. Obrigada, Thelma. Será que eu respondi? Respondeu. A gente vai mais profundo. Calma aí. Porque quem vai falar agora pra gente é a Rosa Moreno. A Rosa Moreno tá chegando agora. Eu não a conheço, né, como amigas, porque uma das características da nossa associação é ser minha amiga. Então, você tem isso como obrigação, tá? Para permanecer. Eu acho que vai ser muito difícil de realizar isso. Por obrigação, tem que ser minha amiga. Então, você tem isso como a meta de vida agora, entendeu? Meta de vida.
Mas eu te recebo com muito carinho, nós te Obrigada. recebemos com muito carinho na nossa associação. É um lugar realmente de comprometimento. A nossa associação é um lugar que a gente tem esse olhar de preservação para que se mantenha, né, o ambiente que a gente vem construindo, né, de Sim. conexão, de parcerias. Às vezes são coisas tão íntimas que acontecem ali, né? A gente acaba compartilhando situações que não dá para a gente sair contando para todo mundo, né? A gente tem que ter o respaldo, o cuidado. Então, seja muito bem-vinda, Rosa. Obrigada, eu também estou muito feliz. Como eu te falei, quando eu vi o nome, né, Restart, eu falei assim, tem tudo a ver comigo, porque restartei a minha vida também várias vezes. E depois dos 50 é que foi a grande virada. E é né? exatamente isso que a gente quer saber. Você colocou para mim lá que depois de 50 anos, você recomeçou a sua história, a mentalidade, né? Metanoia, transformação da mente. E certamente tem muitas mulheres de 50 anos, ou que vai chegar nesse momento, e que está dizendo assim, puxa, eu vou fazer 50, o que eu vou fazer agora da vida? Então, compartilha com a gente o que a gente tem que fazer da vida quando a gente chegar aos 50. Eu tô chegando lá, falta um pouquinho, tô com Olha, então eu sou mais velha que 4.5. você. E tem que te ouvir, né? Tem que respeitar, né? Respeito. Respeite os mais velhos. Por favor, Rosa. Então, os vários recomeços daria um podcast inteiro, mas não temos esse tempo. Não porque eu seja alguém especial, mas porque eu sou o tipo da pessoa que vivo intensamente, né? A minha entrega em tudo que eu faço, ela é significativa. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu quero que seja útil para mim e que faça parte também da história de outras pessoas, né? Mas depois dos 50, o que aconteceu comigo? Tem a ver também com aquela parada que todo mundo teve que dar, porque eu nasci em 70, então 2020 eu estava... No 5.0. Queria ter feito uma festa que não tive como fazer por conta da situação. Então, assim, impactou a vida de todo mundo, só que no meu caso, foi um start mesmo, no sentido de que eu já vinha trabalhando um autoconhecimento e tudo mais, terapia, que eu indico para... Acho que terapia é igual dentista, todo mundo deveria fazer em algum momento da vida. E o que aconteceu comigo? Eu estava trabalhando com meu esposo, porque eu sou casada há 33 anos, comecei jovenzinha, tive a minha filha jovem também, e eu estava muito focada no cuidado com a família, a empresa familiar. Eu vim para o Rio tem 20 anos, né, por causa de trabalho também. E aí, a minha vida era empresa familiar e família. E os meus sonhos, até então, eu acreditava que estivessem nesse universo, como estão no seu devido lugar. Existem os meus sonhos familiares, os meus projetos familiares, meu cuidado com a família, mas eu não tinha percebido que eu estava me anulando. E como eu trabalhava com meu esposo, e na época do recesso, todo mundo em casa, eu vi que eu não era tão necessária assim naquele lugar. Aquele lugar, durante algum tempo, foi importante, implantação da empresa aqui no Rio, ok. Mas por que eu estava lá? Né? Eu estava lá porque eu achava que, sem mim, aquilo não ia acontecer. Até um pouco de, arrogância, mas é aquela coisa, quando a gente fala de cuidado, é aquela proteção excessiva, né? Uma arrogância nesse sentido, de proteção. Mas eu vi, olha, o negócio está em pé, eu comecei a buscar coisas que eu sempre gostei, né? Aquela coisa dos 21 dias, né? Que todo mundo faz alguma coisa, e lives. Fui alimentando o meu ser, né? Fui alimentando o meu ser e vi que não fazia mais sentido estar ali. E que eu não precisava estar ali. Mesmo porque eu nunca fui obrigada, né? Eu me amarrava... Era uma autodoação, né? E eu me amarrava àquela situação. Eu digo amarrada porque eu não me via em outro lugar. E depois eu vi que realmente já tinha dado o meu tempo ali, que as coisas iam fluir mesmo assim, como fluem até hoje, graças a Deus. E eu fui buscar aquela pessoa que gostava muito de comunicação, que gostava muito de estar com pessoas. Eu trabalhava com B2B, trabalhando com empresas, e eu descobri o seguinte: não, meu negócio é isso aqui, é gente. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de
conhecer pessoas, de compartilhar com pessoas. E foi aí que tudo mudou. Eu tive a transição de carreira. Mas eu não posso falar tudo aqui, senão vai ficar... Acho que deu para entender. Claro, perfeitamente. Muito obrigada por compartilhar. E é bem interessante a gente ouvir as pessoas, porque quando a gente ouve o outro, a gente consegue perceber que é possível, né? Às vezes, a gente está muito nessa era virtual, que está tudo muito pronto, né? A gente já chega já descendo do helicóptero, a gente tira a foto da janela do hotel, né? E como que você chega nesse lugar? Como que você alcança isso? Tem um caminho para muita gente. É um caminho de espinhos, é um caminho árduo, é um caminho de você chorando, estudando, você sem dormir, né? É um caminho de você bater na porta lá para deixar um currículo e todo mundo dizer assim, aqui não serve para você não. Aqui, ó, você é muito pequena para esse negócio. Tá vendo essa empresa aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é muito grande para você. Fora os familiares que falam que você... Eu vim conversando com meu marido no shopping e eu falei assim, a minha mãe dizia assim, você é uma neguinha muito besta. E eu era pequena e eu vivia num processo de apagamento e invisibilidade, era miséria. E a minha mãe já dizia que eu era uma neguinha muito besta. Imagina hoje, gente, que dizem de mim, né? E o que a mãe disse maravilhosa. Aí seria um outro podcast. Aí a minha história com a minha mãe já seria um outro podcast. Imagina. Mas a questão é o seguinte, chega um dado momento da nossa história que a gente decide ser. Né? E você trouxe muito bem isso para a nossa mesa. A gente decide ver. É esse lugar que a gente fala assim, gente, essas coisas podem existir sem mim. E eu posso me expandir. Né? Eu acho que isso é muito claro para a gente que está no Mulheres Restart. Por quê? Porque por mais que a gente não tenha conseguido sair desse lugar, a gente sabe que a gente tem que sair desse lugar do ego central, né? Que eu sou e só funciona porque eu estou aqui e só acontece porque se eu não colocar comida no prato, não vai comer. Se eu não fizer assim com a roupa, não vai vestir. Se eu não pegar a roupa, botar a pasta, né, na escova de dente, não vai escovar o dente, né? Então, eu acho que a gente já saiu desse lugar, né? Sim. Ou então a gente provoca para que essas mulheres saiam desse lugar, para que expandam os seus olhares. Eu até queria compartilhar aqui, ontem eu fui renovar o meu passaporte. E eu estava me lembrando da minha história, quando eu emiti o meu primeiro passaporte, foi em 2016, em setembro de 2016, quando eu saí da empresa que eu trabalhei por 16 anos nessa empresa, e eu resolvi sair porque eu disse assim, gente, eu estou enriquecendo meu patrão, eu tenho potencial para me enriquecer. O que eu faço para ele, eu posso fazer para mim. E ao invés de dividir não, porque seria petulância minha dizer que o patrão divide dinheiro com o funcionário. Ao invés de eu receber um pequeno percentual do que ele ganha, eu posso ficar com 100%. Eu posso estar no comando. E eu saí daquele lugar de ser a funcionária para ser a empresária. E uma das primeiras coisas que eu fiz com o valor dessa rescisão foi emitir o passaporte. Mas eu não tinha viagem marcada, eu não tinha nada em vista, não tinha nem euro, gente. Vamos combinar, né? Em 2016 eu emiti esse passaporte acreditando que um dia eu iria fazer a minha primeira viagem internacional, que seria para a Europa. Em 2019 eu estava embarcando com 1.005 euros. Faz a conta hoje, que vocês não vão nem contar mais no dedo, porque antigamente era pouco dinheiro, agora é muito. Nem fala. 1.005 euros, eu estava indo para a Europa, passei 20 dias em Portugal. E eu queria compartilhar o seguinte, quero que vocês compartilhem a história de vocês nesse sentido. Quando eu emiti o passaporte, eu não tinha nem a perspectiva da viagem, de uma forma real, não era realidade para mim, e muito menos o dinheiro para passar lá, que a gente sabe que vai para outro país, tem que ter um valor mínimo para entrar, para permanecer, enfim. Qual é a história de vocês aonde vocês fizeram algo que naquele momento era invisível, improvável, impossível? E vocês disseram assim, eu vou fazer. E eu sei que vai acontecer. É como comprar um carro, né? Primeiro tira a carteira.
Não é isso? Eu, quando montei meu primeiro escritório, fui lá e comprei uma mesa de escritório sem imaginar quando eu poderia ter um escritório. E depois tive. Qual a história de vocês nesse sentido? Eu estou emocionada. Desculpa, né, começar a falar, mas ser, né, entre aspas, professora de música, a meu ver, seria impossível. Como eu falei, eu só tocava uma musiquinha infantil. Eu aprendi em frente, a minha avó me deu um violão e disse que eu iria tocar na igreja, né? Eu falei, vou nada. Aprendi um pouquinho de música, só que a senhora que me ensinava, ela só dava aula sobre Roberto Carlos, música de Roberto Carlos. Na época, eu, adolescente, Roberto Carlos era uma coisa de louco, né? Aí eu queria tocar Geraldo Vandré, Chico Buarque. Eu falei, vou deixar isso aí. Então, comprei violão e guitarra rapidinho. E aí comecei a desenvolver músicas, mas músicas de adulto, né? E quando eu me vi no meio de uma escola, cercada de criança por todos os lados, sabendo uma música. Não era do Roberto Carlos. Era infantil, Era infantil. Se eu fosse um elefante com a minha tromba. Que delícia. E aí, gente, foi muito interessante. Eu falei, Senhor, meu Deus, olha o que eu estou fazendo aqui. E foi assim, você se vê numa situação, né? Impossível. E como eu falei, eu dei aula em 7 escolas. Eu agradeço a uma amiga Lucinha, Lúcia Zani, que me fez fazer as férias dela. E desse dia em diante, nunca mais eu parei. E continuo dando aula de música até hoje, né? E, assim, escolas como São John, Oficina da Criança, onde eu não conseguiria jamais imaginar, né? E eu experimentei isso e agradeço a Deus por essa oportunidade ímpar, sabe? Porque por uma coordenadora que me incentivou, vai estudar, vai buscar. Eu ia para a Rádio MEC procurar música infantil e fiz um acervo gigantesco. E foi muito bom. E você falando, gente, veio a... Reviveu, né? Reviveu. Cíntia, tem alguma história assim incrível que você possa compartilhar conosco? Adriana, vocês estavam falando e eu estava aqui pensando, né? Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho como responder essa pergunta. Mas por que eu não tenho como responder essa pergunta? Porque eu tenho muito isso na minha vida. Eu acho que tudo o que eu programo ou projeto, nada é impossível. Amém. Isso eu tenho muito na minha vida. E assim, graças a Deus e a Ele eu agradeço por tudo que hoje eu consegui construir na minha vida. E eu já começo até pela questão de estar aqui viva mesmo. Amém. Que eu acho que isso foi o maior desafio que eu enfrentei. Sim. Então eu levo isso para a vida. Se eu conseguir, contra todos e todos, contra até alguns diagnósticos, né, de que eu não estaria aqui, que eu teria um período limitado, nossa, o que eu projetar para minha vida, eu vou conseguir. Não é impossível, é difícil, é desafiador. Eu tenho que ter mais energia, despender mais energia. É desafiador até mesmo, considerando de onde eu vim e onde eu estou. Isso é um desafio, mas assim, eu não considero impossível. E isso foi acontecendo com tudo na minha vida. A questão de me formar, quem diria, né, que eu ia conseguir fazer a faculdade? Eu fiz a faculdade, passei na prova, consigo exercer a minha profissão. Graças à minha profissão hoje, que eu consigo até mesmo ajudar outras pessoas. Né? Fala um pouquinho dessa ajuda pra gente. Vamos abrir essa exceção aqui. Fala dessa ajuda aqui, é um negócio que temos aqui no meu coração. Então, essa ajuda, ela começou através de idas a hospitais, né? Para poder auxiliar, para poder transmitir conhecimento, informações, conscientização. Isso começou há alguns anos e isso acabou tomando cada vez mais
proporções que estavam indo ao encontro da criação hoje, que é o Instituto Possas Vencer. Esse instituto, ele é um instituto de acolhimento a mulheres pacientes oncológicas. Nós procuramos dar esse acolhimento tanto com relação à questão emocional, à rede de apoio que muitas dessas mulheres não têm, como também, para além da prestação de serviço para essas mulheres na advocacia, né, com relação à garantia e efetivação dos seus direitos, mas também para ajudar essas mulheres a se reinserirem no mercado de trabalho. Porque, por vezes, essas mulheres, além de toda dificuldade, todo desafio, eu não falo nem dificuldade, mas todo desafio imposto pela sua realidade, pelo tratamento, elas acabam também se tornando invisibilizadas perante a sociedade. Então, eu posso te dizer, Adriana, que hoje, nesse momento, está sendo o meu maior projeto de vida. Ainda não é o principal, eu estou no caminho. Eu espero estar chegando aqui há algum tempo e falar assim, Adriana, hoje eu consigo estar fazendo esse trabalho que hoje eu desenvolvo em prol de crianças. Esse é meu objetivo, mas assim, eu reconheço, eu acho que nós também, né, nós temos que reconhecer nossas limitações. Não que essas limitações, elas irão nos paralisar, mas eu reconheço que hoje, dia 14 de janeiro de 2026, eu ainda não tenho estruturas psicológicas para estar desenvolvendo da maneira que eu quero esse trabalho. Mas aí é o que eu falo, nada eu acho impossível. Isso, eu ainda, essa palavrinha é uma palavrinha importante, eu ainda não consigo, mas eu estou caminhando para que esse meu propósito, ele aconteça. E aí é o que eu te falo, isso vem, Deus, eu falo muito que é Deus. Deus, eu falo assim, Deus gosta muito de mim. Porque ele, todo esse passo a passo, eu tenho entrega, que é justamente isso, conseguir a profissão, que eu posso estar fazendo isso, traz também um conhecimento diferenciado para que eu invista, né, nesse tipo de projeto. E também aí vai galgando as outras questões. E sem, Adriana, esquecer essa forma humanizada. Eu acho que nenhuma relação, nenhum propósito, nenhum objetivo, como alguém queira chamar, ele vai adiante sem você entender que as relações humanas, elas são importantes. A nossa vida é isso que conta. Para mim, estar aqui com vocês é, assim, um dos maiores presentes que nós, enquanto seres humanos, podemos ter. Porque isso é troca, é energia, é carinho. Então, só para finalizar aqui, hoje eu não consigo falar, assim, que algo impossível, que eu achei que algo impossível fosse acontecer e não aconteceu. Porque eu acho, sim, que é possível. É difícil, é desafiador, mas é possível. E se não for por um caminho, vamos recalcular a rota, vamos para outro caminho, que aquilo ali vai acontecer. Se você tiver fé, se você não ficar aguardando as coisas caírem do céu, vai acontecer, porque Deus ajuda. Mas faça por onde? Lindíssimo. A gente só aprendendo, né? Vou ouvindo aqui. Uau. Uau. Incrível. Rosa, compartilha conosco. Tem algo aqui que você tenha profeticamente colocado a mão e falou assim, vai acontecer? Olha, eu ia contar uma outra história, mas assim, vamos falar de futuro agora? O que vai acontecer o que vai acontecer é um paralelo ao que ela está falando. Eu também estava tendo essa mesma ideia, porque quando... E juntando com a Thelma, né? Porque tudo isso aqui é um elo só, né? Que a gente está formando. Quando a gente tem energia, tem um propósito e tem confiança em Deus, a gente segue
e a gente alcança. Agora, como você falou, a rota pode mudar, né? Então, assim, eu não me imaginava, há um ano atrás, estar numa situação como essa. Então, quer dizer, eu já vi um progresso. Por quê? Porque o que eu queria era realmente, naquela trajetória que eu falei, né? Da transição, da né? transição de carreira, o que eu queria era exercer algo que estivesse me preenchendo enquanto ser humano. Então, como eu disse, para mim, seres humanos, pessoas, conexões, estar junto, compartilhar com as pessoas as histórias, como você falou também. Então, assim, é onde eu quero estar e é onde eu já estou. Mas eu sei que o céu é limite quando você tem um objetivo, vamos dizer assim, algo que seja um propósito bacana, tá? Eu não estou encontrando a palavra agora. Você está do lado do bem, né? Se aproximar de pessoas boas, de projetos bons, a energia flui, né? Porque a gente não faz nada sozinha, né? Como a Thelma falou, a gente se encontrou e muita coisa avançou em poucos meses por isso, porque quando você encontra alguém que está do seu lado, cada uma vai ter a sua individualidade. Foi isso que eu aprendi, principalmente saindo da empresa familiar. A gente pode estar junto sendo a gente individual em alguns momentos. Sim. A gente não precisa estar apenas doando. Ser o coletivo o tempo inteiro, né? Isso. Tem momento que a gente tem que ser, obrigatoriamente, tem que ser o coletivo. Mas você tem que entender qual é o momento de ser individual, de ter a sua opinião, que pode ser contrária às 3 outras pessoas da mesa. E é isso que eu vou provocar para as meninas que vão vir aqui. Não precisa ter uma opinião igual a de todo mundo. O interessante é que tem uma opinião contrária, né? A percepção que eu tenho dessa mesa foi a completude da fala da outra. Uma fala, a outra completa, né? Embora tivéssemos todas na mesma direção, mas houve uma completude. E isso é interessante. Porque é aquilo que, quando a gente estava ouvindo ela falar, a gente estava pensando, né? E, assim, quando a gente tem pessoas que nos conhecem, vão colocando isso pra gente. Pô, Rosa, você nunca desiste. Porque a gente, às vezes, não enxerga algumas qualidades nossas, né? Mas eu acho que é por aí. Eu nunca desisto por isso. Porque eu acho que tudo aquilo que a gente tem uma boa intenção, a gente quer realizar e com coração, com alma, com compromisso, tá? Eu acho que o compromisso é importante. As coisas vão acontecendo. Então, se a pessoa tiver algo que ela acha que é impossível, a primeira coisa que ela tem que fazer é ela acreditar. Porque se ela não acreditar, ninguém mais vai acreditar num projeto, seja lá o que for que ela queira fazer. Legal. Bem, a gente já está caminhando para o fim, né? Né, Miguel? Tudo que é bom acaba a gente já está rápido, para o fim. né? 10 Tão minutinhos, rápido. então a gente tem 2 minutos para cada uma, para a gente falar a nossa rede social. E agora sim, você vai dizer o que você faz na sua profissão. É só o título, não precisa contar a história que não vai dar tempo. Diga lá sua rede social, o que você faz e o que você entende como eu sou uma mulher restart. Vamos lá, quem vai começar? Eu quero começar. Ela sempre começa. É, eu só quero deixa ela começar. começar. Sabe por quê, Anima. gente? Peraí. Gente, olha só. Cíntia, eu vou fazer a sua, tá? Mas é que eu não tinha pra poder fazer. Eu preciso ter pra fazer. Você vai entender. Porque tinha Gente, não é só a doutora Cíntia que recebe presente aqui, não. Olha isso aqui. Calma aí, que tem um negócio aqui. Mas ficou bonitinho, tu vai ver. Esquece! Olha aqui, esquece. Segura aqui pra mim. Gente, olha isso aqui. Para tudo. Olha aqui, ó. personalizada. Aí, Desculpa, já gente. o QR Code vai andando e vai... Eu estou mudando os meus hábitos. Beber água, Zero né? Coca-Cola e 100% água. Gente, olha aqui. Isso daqui é para Deus confirmar. Minha filha, eis que te digo. Olha aqui. Aí eu peguei assim, meu Deus, eu tenho uma foto que vai dar bonitinha pra fazer. Caraca,
Não, e ficou É perfeito o aí, uísque, te olha. digo de Deus, beba água, minha filha, beba água. Atividade. E isso surgiu, essa Não, e ideia ficou surgiu perfeito, do né? nada, né? Deus Muito dá assim, bom. e aí a gente faz. Fala suas redes Gente, sociais, amiga. vamos lá, eu sou Thelma Galino, né? Eu tenho o meu perfil pessoal, que é Thelma Galino, né? E temos o da Ômega Foto e Vídeo, tá? Por favor, sigam. E o Instagram suspendeu minha conta, fui hackeada. Quem puder, segue Quem lá. não foi, né? Quem não foi hackeado? Pois é. E o problema foi a suspensão, né? Que são 23 anos, né? Nessa Nossa. vibe. Então foi muito material pelo ralo. Mas nada que a gente não... Restartar. Vai começar de novo. Vamos nós. E a gente já está conseguindo, né? Estamos conseguindo. E eu não posso esquecer de agradecer a Rosa. Pois é, Rosa. Ontem eu fiquei tão feliz com a sua ligação. Ela me ligou. Thelma, tem uma boa notícia. E eu senti a vibração, sabe, de um negócio que a gente está começando a realizar juntas, né? Legal. Estamos dando start. Foi dado ontem o Foi start, dado. né? E assim, está sendo muito interessante. E daí, vamos dar Prosseguir. linhas na pipa. Linha na E pipa. Exatamente. eu posso falar um pouquinho também com ela? Pode. Eu tive uma ideia. Você quer trabalhar com crianças, né? Pois é, já imaginou se a gente conversa e a gente pode trocar figurinha, levar isso. música para as Network crianças, total. né? Não, levar, Vamos conversar. levar. Assim, Olha, eu você fiz toca, eu muito na danço. casa Isso. Ronald McDonald. A gente faz. Na casa Ronald McDonald tem um Aham. trabalho, né? Nossa, podemos conversar isso. Eu fiz muitos trabalhos lá. E seria uma opção, né? Que veio, você falou, então, Pronto. né? Já tem que começar agora, doutora Cíntia. Já, Vamos. vamos já marcar de conversar já. Esse ano Tá Vamos vendo? lá, suas redes sociais. Conexões. Então, minhas redes sociais é Cíntia. Nossa, é Cíntia Underline Poças ou Cíntia Poças? Underline posse. Cíntia Underline. Tá vendo? Eu sei, guardo muito. Cíntia Underline Poças, escritório Cíntia Poças ADV e @Poças Vencer. Casmec. Ai, da Casmec. E @Casmec Consultoria. É isso. Gente, a mulher é multifacetada, né? Vamos combinar? Por isso que eu falei. E uma simplicidade, é isso que cativa. Não, minha amiga, né, gente? Desculpa. Você já está quase no nível de amiga Já, aqui. ó, vambora. Acho que quando acabar esse podcast, amigas de infância. Vamos combinar. Vamos lá, Rosa, suas redes sociais. Então, é mentora Rosa Moreno. E eu trabalho, embora seja mentora, eu trabalho com consultoria e assessoria em marketing digital e trabalho com a visão sistêmica dos arquétipos de marca, né? Então, eu posso dizer que eu sou uma especialista hoje em arquétipos. E explica um pouquinho pra gente o que seria isso, por que a pessoa tem que te procurar? Então, o que você falou aqui, né, na proposta do podcast de identidade, né? Eu enxerguei nos arquétipos de marca uma forma da pessoa, qualquer pessoa, criar uma autoridade, principalmente no Instagram, a partir do conhecimento do seu arquétipo de marca. Ou seja, é um trabalho científico que a gente tem em relação ao teste. Não é um teste de curiosidade, é algo profundo, estudado pela neurociência, que vai revelar as suas tendências de comportamento. Então, a partir daí, nós temos 12 tipos e a gente tem a caracterização em 3 predominantes. E aí a gente faz o trabalho totalmente personalizado com a marca para que, como eu estava comentando contigo mais cedo, crie-se uma conexão emocional entre você e a sua audiência. Que maravilha, gente. Então, a gente já vai se despedindo por aqui. Eu sou Adriana Malta, presidente da Associação Mulheres de Start. Vocês vão ver aqui nessa mesa maravilhosa, no Estúdio Now, aqui na Barra da Tijuca, que tem sido um parceiro incrível pra gente. Mulheres incríveis contando as suas histórias. Nem sempre eu estarei por aqui. Eu espero não poder estar sempre por aqui. Que loucura, né? Mas por quê? Porque eu preciso viver a minha história, gente.
Senão de nada serve. Verdade. Imagina se esse podcast precisasse de mim para ser, né? Esquece isso. As mulheres incríveis vão passar por aqui conversando, trazendo suas histórias, compartilhando as suas trajetórias, explicando pra gente como é que a gente faz para restartar, né? São tantas receitas, não é uma única receita, são tantas. Cada uma vai se identificar com um perfil, né? Você está falando de arquétipo, a gente está falando de perfil, de comportamento, de tantas coisas que são diferenciadas e que a gente pode ouvir todas elas e filtrar. Isso aqui é bom para mim. Olha que interessante a história, 50 a mais, como é que faz, né? Chego nos 50, eu com 4,5, mulher negra. De repente você olha aí, se identifica, poxa, negra como eu, né? Advogada como eu, fotógrafa, musicista como eu. Mas Quatro, 6,4. Como é que são muitos formatos, muitos modelos Meu que a Deus. gente pode observar e se identificar e a gente copiar sim, ter uma referência, né? Inspirar. Então, inspiração É verdade. total. Então, o que não falta aqui são mulheres incríveis. Então, essa mesa vai ficar sempre recheada e recheada com doces da Beta. Olha, a gente já vai só. degustar esses bens vividos. Pelo Pelo amor de Deus, Tá né? lindo demais, Os macarões É, da Ana Ribeiro. Olha. Gente, a Mosfeitaria que mandou pra gente. Eu disse que ia contar essa história. A Mosfeitaria, eles mandaram pra mim uma degustação para minha casa. E foi muito interessante. Eles me encontraram no Instagram. O Instagram é muito bom por isso. Eles me encontraram no Instagram e me ofereceram uma degustação. Gente, eu falei, o que é isso, gente? Como é que alguém bate na sua porta tarde da noite com um monte de coisa gostosa? E aí eu chamei eles para serem os nossos apoiadores, eles aceitaram e a gente começa com essa festa linda para a doutora Cíntia com esse bolo de chocolate. Lindo. Furacão. Gente, peraí, gente. Como é que a gente faz dieta? Não faz, Assim, né? desse Só depois, jeito, né? Só depois de fevereiro. Depois de mesmo. fevereiro, né, gente? Não dá, né? Falando, Então, é sobre isso, gente. Dá um tchauzinho lá pra sua câmera, aqui, ó, de vocês aqui, Aqui? eu e Thelma aqui, ó. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Acessa a Adorei gente lá, participar. @mulheres.restart, lá no Instagram e no YouTube, é claro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.